Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, saiu mais uma interessante matéria lá do site Josimar, falando a respeito da 777. Muitas coisas a gente já sabe aqui, graças a Deus. Eu tento, na medida do possível, manter vocês bastante informados em relação a 777 ou a CAP, tanto faz, é tudo a mesma coisa. Então, muitas das coisas que a gente vai ler aqui, vocês já sabem, mas é interessante, é uma leitura boa, deve ser uns 20 minutos. Eu ia falar outras coisas aqui a respeito desses canais que, foram tudo favoráveis à venda, fizeram chacota, disseram que quem não apoiava a venda não era vascaíno. Eu sempre falei sobre essas coisas aqui, mas as pessoas dão valor, eu não digo nem dar valor, as pessoas acreditam, né, nas pessoas que elas viam antigamente na mídia, né, vários e vários ex-jornalistas hoje, eles estão falando do clube deles de futebol. Eu vou ser bem sincero para vocês, desses hoje que falam de Vasco, para mim, nenhum desses caras tem amor pelo clube. Pode ser até de boca, eu sou Vasco, mas não tem, irmão, não tem amor pelo clube, tanto que eles foram favoráveis à venda, sem nem sequer ter pesquisado, porque muitos deles poderiam sim ter usado, né, da sua influência, se é que eles têm isso, se é que eles possuem isso, para pesquisar um pouquinho sobre essa empresa muquirana chamada 777, que o seu Edmundo disse, lá o Andrei Sanches disse para ele que essa empresa já tinha procurado o Corinthians e assim, descobriram um monte de coisa dessa empresa e o Edmundo disse, sabe o quê? Não tô lá não tô lá dentro não quero nem saber disso. Não deu importância porque não estava dentro da política do Vasco. Bom, esses são os vascaínos que a gente tem, falando de Vasco, iludindo a torcida que gosta de ser iludida, que gosta de ser enganada. Quando chega alguém bom, com um projeto sólido realmente para o Vasco, as pessoas descartam. Isso aí é bravateiro. E aí acontecem essas coisas, o futebol do Vasco foi vendido. Antes a gente tinha um Vasco ferrado, hoje a gente tem dois Vascos ferrados. Tanto a Vasco SAF quanto o Vasco Associativo. Vasco SAF que, por enquanto, está sob o comando do clube associativo. E eu não sei que comando é esse, porque assim, o Vasco Associativo está devendo dinheiro para Vasco SAF. O Vasco Associativo controla a Vasco SAF. Por que não liquida logo essa porra desse dinheiro aí que está devendo? Se fosse eu, liquidava. Não, me dá aqui. Vou abonar essa porra, acabou, não deve mais nada. Não estamos devendo mais nada para Vasco SAF. Não. Os caras têm a oportunidade de mostrar o contrato, um contrato altamente lesivo, da qual quem fez isso até hoje não responde a nada. Não foram nem sequer chamados no Conselho Deliberativo do Vasco para poder explicar o que aconteceu. KPMG, Álvares e Marçal, irmão, uma série de empresas que participaram dessa venda, carimbando que a 777 realmente tinha dinheiro pra caralho, e hoje, muito pelo contrário, ex-funcionários dessas empresas hoje estão dentro da Vasco SAF. Irmão, tá tudo errado, tudo errado. E olha só, hoje eu me deparei com isso aqui. Falta pouco para o caldeirão ferver contra o Atlético Mineiro. Faça o upgrade do seu plano e compre ingresso com prioridade. Copa do Brasil, São Januário, 19 de outubro, às 18h30. O marketing do Vasco, sócio gigante, está divulgando isso, mandando isso para os sócios torcedores do Vasco, nos e-mails. Que porra é essa, irmão? O Vasco não entrou na justiça? Não entrou no STJD justamente contra adiar o jogo com o Atlético Mineiro? Porque desrespeitou o regulamento? O que é isso que o Vasco está mandando? Ou já perdeu e ninguém sabe? Eu não sei, é uma pergunta, irmão. Como que o Vasco entra na justiça para que a data seja mantida ou para que o jogo não seja adiado, e ele faz essa propaganda chamando o sócio e colocando a data do jogo que a CBF colocou, que o Atlético pediu para a CBF mudar, o Flamengo. Porra é essa, irmão? Tá tudo errado nesse Vasco, mas tem muita gente que acha que tá dando certo. Ô Senhor,
Vamos ver agora o vídeo do Josimar, são 20 minutos de leitura, espero que você fique, você que queira se informar, você que queira estar antenado. Caso contrário, pode sair do vídeo. Tamo junto, forte abraço, fui, depois eu volto aí, tamo junto. 777 parceiros no crime. A 777 Partners entrou em colapso, deixando para trás 7 clubes de futebol, em uma situação financeira desesperadora, com dívidas intransponíveis. Alguém irá adquirir alguns desses clubes por Philippe Auclair e Paul Brown. À venda, um luxuoso iate Azimuth de 67 pés, atracado em Miami, chamado 777, com 4 cabines, lancha e deck para banhos de sol, capaz de atingir até 30 nós. Seu por 1,875 milhões de dólares americanos, anteriormente de propriedade do membro fundador da 777 Partners, Steven Pasco, cuja família postava regularmente fotos da embarcação no Instagram até que suas contas se tornaram privadas. Conforme relatado anteriormente por Josimar há muito tempo atrás, obrigado Josimar por você realmente existir, a 777 Partners está agora nas mãos dos liquidatários B. Riley. Essa B. Riley aqui, galera, é uma empresa que foi contratada pela 777 para gerir os seus negócios depois que houve todo esse colapso. Com os sócios gerentes Pasco e Josh Vander forçados a renunciar como diretores em maio. Um turbilhão financeiro tomou conta da empresa de Miami desde então, com credores brigando pelo pouco que sobrou dela e compradores procurados pelas participações que ela possui ou possuía em 7 clubes de futebol diferentes. Além disso, Josimar descobriu que o jato particular Bombardier Global 6000, que os executivos da 777 Partners usaram para viajar pelo mundo até ficar parado por vários meses no ano passado, a gente já leu sobre isso também está à venda. Avaliado em cerca de 20 milhões de dólares, ele possui motores Rolls-Royce, um interior luxuoso e espaço para 13 passageiros. Ex-funcionários disseram a Josimar que este era o próprio avião de Vander, mas embora nominalmente de propriedade de uma empresa chamada Triplet Global LLC, uma subsidiária da 777 Partners, não está claro quem é o proprietário final ou onde os lucros de qualquer venda acabariam, já que mais de um ônus existe na aeronave. O credor primeiro na fila parece ser a Hudson Cove Capital Management, um dos crescentes credores da 777 que buscam obter seu dinheiro de volta após uma série de contratempos que levaram a empresa à beira da falência. Nas últimas semanas, a 777 foi despejada dos seus escritórios em Miami e Newport Beach por causa de aluguel não pago. Teve uma ordem judicial do Reino Unido para liquidar sua filial em Londres e perdeu o controle do seu time de basquete London Lions, que evitou por pouco fechar as portas. Além disso, a 777 Asset Management, da qual Pasco é diretor, nomeou um liquidante voluntário no Reino Unido. Outra subsidiária da 777, a FOA, entrou com pedido de falência nos Estados Unidos e a companhia aérea de baixo custo da 777, a Bonza, está sendo liquidada na Austrália. Pasco também era diretor da Bonza em um relatório estatutário dos liquidatários. Hal Chadwick, publicado em 2 de outubro, alega que um ou mais dos 4 diretores da companhia aérea podem ter violado seus deveres ao permitir que a empresa negociasse enquanto insolvente e podem ser responsabilizados por dívidas contraídas. Demandas com relação às reivindicações decorrentes de negociações insolventes foram emitidas para todos os 4 diretores da empresa, que incluem o chefe de aviação da 777, Adam Weiss. Em julho, até a data do relatório, Hal Chadwick não havia recebido nenhuma resposta substancial. Para todos os efeitos, o grupo de propriedade multiclube por meio da qual a 777 Partners detinha participações no Standard Liège, Genoa, Red Star, Hertha Berlim, Sevilha, Vasco da Gama e Melbourne Victory, deixou de existir como uma empresa em atividade. Ô Senhor! O controle de todos esses clubes foi tomado pela empresa de investimento ACAP, sediada em Nova York, principal financiadora da 777 Partners
que instruiu o banco de investimento Moelis a analisar a viabilidade de vender todos e cada um deles. Isso está acontecendo apenas um ano depois de Vander ter sido citado dizendo ao Financial Times: existe alguém no mundo que tenha levado mais a sério a compra de clube de futebol na história do que Josh Vander? Galera, cuidado, muito cuidado com quem fala de si mesmo na terceira pessoa, tá? 46%. Os clubes também não estão livres do contágio aqui. A ACAP, cujo proprietário Kenneth King, o Carequinha, estava no comitê de direção da 777 Pertinence, tem exposição à empresa de Miami de mais de 2 bilhões de dólares americanos, mais de 10 bilhões de reais, e também está lutando por sua sobrevivência. Josimar pode revelar que a ACAP fez um empréstimo de 40 milhões de dólares em maio para financiar os ativos de futebol que tirou da 777. O empréstimo? Opa, para onde foi esse dinheiro, hein? Será que foi só para o Everton? O empréstimo foi fornecido pela District Shop, uma empresa especializada na negociação de ativos em dificuldades, do coproprietário do Chelsea, Todd Boyle, GD Luma, a uma taxa de juros paralisante de 46%. Meu senhor amado. Uma fonte próxima à transação disse a Josimar que este empréstimo era uma operação puramente comercial de curto prazo, que Boyle não teve envolvimento direto nela e que ele não tinha absolutamente nenhuma intenção de adquirir pessoalmente qualquer ativo de futebol vinculados à ACAP. Sob pressão dos reguladores de seguros em Utah e Carolina do Sul, a ACAP, que o Vasco está fazendo acordo, tá? Parece estar liquidando todos os investimentos que pode do Império 777 Pertinence para manter seus próprios lobos na porta. Seu retorno esperado sobre os empréstimos que fez ao Everton, que valiam pouco mais de 200 milhões de libras, chega a apenas 66 milhões de libras em dinheiro mais ações preferenciais. Essas ações não podem ser convertidas por 7 anos e pagam um pequeno dividendo anual com juros compostos. Também estão incluídos no acordo os warrants, que lhe permitem assumir uma participação de até 10% do clube. Este é o acordo fechado com o Fredkin Group, que esperava fazer o que a 777 Pertinence falhou e concluir uma aquisição do clube da Premier League. Grande parte desse dinheiro poderia ser engolido para pagar a GD Luma, já que os termos desse empréstimo em particular significam que, se ele não for pago em pouco tempo, a taxa de juros sobe mais 5%, ou seja, vai a 51%. Oh, meu Deus! Em qualquer caso, parece a 777, ACAP. Em qualquer caso, qualquer acordo entre a CLA... Olha, galera, olha só, vamos lá. Isso aqui é bem importante, tá? Em qualquer caso, qualquer acordo entre a ACAP e o Fredkin Group, o grupo que comprou o Everton, ou está tentando comprar, está altamente sujeito às decisões do juiz de Nova York, que decidirá sobre uma liminar contra a dissipação de ativos retirados pela Lindenhall Capital, o credor do Reino Unido, cujo processo precipitou a queda do Império 777 Pertinence. O processo alega que a ACAP tem sido por anos a força controladora por trás da empresa de Miami, envolvida ao lado dela em uma fraude generalizada envolvendo um empréstimo de centenas de milhões de dólares contra ativos que não existem ou foram prometidos a outros credores, 600 milhões de dólares. A Lindenhall alega que 4 entidades controladas pela 777 Pertinence lhe devem dinheiro e que a empresa de Vander e Páscoa admitiu que não pode pagar essa dívida, que atualmente ultrapassa 600 milhões de dólares com juros. O problema é que, embora a Lindenhall não tenha uma reivindicação direta sobre os próprios clubes de futebol, seu investimento foi garantido pela entidade 777, que possui todos os clubes. Isso tem implicações para todos os clubes do portfólio, bem como para o dinheiro que foi emprestado ao Everton, ou seja, está incluído o Vasco. A ACAP falhou com uma moção para emendar a liminar da Lindenhall em 2 de outubro, mas prontamente entrou com um recurso a um tribunal superior no dia seguinte. Então assim, galera, apesar da reivindicação da Lindenhall
não envolver diretamente os clubes de futebol da 777, incluindo o Vasco, a empresa que detinha todos os clubes de futebol da 777 foi quem garantiu os investimentos da Lindenhall. Então, indiretamente, a Lindenhall tem esse direito. Ela entra com uma liminar, o juiz aceita essa liminar de bloquear esses ativos do futebol. A ACAP entra com recurso contra essa liminar, perde, e aí ele vai e apela, né, para um órgão superior, o Tribunal de Apelação lá dos Estados Unidos. Para complicar ainda mais as coisas, a 777 Partners e sua subsidiária Sutton Park Capital entraram com uma reconvocação na Flórida, acusando Lindenhall de contratar um ex-funcionário da 777 Partners para obter acesso a informações proprietárias. Eu vou botar uma foto aí. Oh, Senhor! Oh, meu Deus! Esse indivíduo, Noah Davis, é acusado, e Noah Davis era diretor de tecnologia do grupo 777 Partners. É acusado no processo de acessar ilegal e descaradamente a rede de computadores da 777 sem permissão. Também é alegado que ele foi até mesmo capturado por câmeras de vigilância de vídeo, invadindo seus escritórios e roubando vários laptops. Padrão de fraude de anos. Um porta-voz da Lindenhall respondeu: este processo é a mais recente tentativa descarada da 777 Partners, ACAP e outros réus nomeados de frustrar os esforços da Lindenhall para fazer valer seus direitos contratuais e expor o suposto padrão de fraude de anos descritos em nossa reclamação. Continuamos confiantes na força do nosso caso legal, que o tribunal já reconheceu ao emitir uma ordem de congelamento de ativos da 777 para evitar mais danos contra Lindenhall e seus investidores. E continuaremos a tomar todas as ações legais apropriadas para maximizar a recuperação para nossos investidores. Na audiência da ACAP para emendar a liminar, o advogado Leigh Natson, da King & Spalding, agindo por Lindenhall, disse: Lindenhall não toma posição sobre o que o ex-funcionário Noah Davis fez, mas o que eu sei que é frívolo e potencialmente sancionável é a alegação de que a Lindenhall dirigiu isso. E então, nossa intenção é responder a essa reclamação no devido tempo. Se você der uma olhada nas alegações da reclamação, ligando Lindenhall ao cavalheiro que invadiu, verá que não há nada lá. Em outro processo em andamento que Josimar relatou, dessa vez movido pela Obra Capital Management contra 777 Partners e Steven Pasco, já lemos sobre isso aqui no canal também, os réus tiveram uma moção de rejeição negada em 2 de outubro. A obra acusa a 777 de transferência fraudulenta de subsidiárias ricas em dinheiro, Sutton Specialty Insurance Company e Sutton National Insurance Company, para Pasco em novembro de 2023, sem consideração e buscar esses ativos para ajudar a pagar uma dívida não paga de $20 milhões mais juros, juntamente com danos e quaisquer custos incorridos em litígio. Uma audiência sobre esse caso foi marcada para ocorrer em 19 de novembro, ou seja, pode vir mais picas aí para 777. Ainda tem na cula, né? Quanto aos clubes colocados à venda, nenhum ainda entrou um comprador corajoso o suficiente para assumir a propriedade de ativos que estão todos sangrando dinheiro. As tão esperadas contas da 777 SDL, a holding criada pela 777 Partners para controlar o Standard Liège e o Hertha Berlim, foram finalmente arquivadas por seu único acionista, Nutmeg Acquisitions em Liège, em 1º de outubro, quando o grupo americano tinha o dever legal de fornecê-las no início de abril. As informações que elas contêm não foram nada para amenizar a preocupação com o futuro de ambos os clubes, ou tranquilizar potenciais compradores. Isto é particularmente verdadeiro para o Standard, que está à venda há meses, ao contrário do Hertha, na qual a ACAP pretende manter uma participação por enquanto. A dívida consolidada do grupo era de 161 milhões de euros em 31 de dezembro de 2023, e suas perdas líquidas totalizaram 52,7 milhões de euros entre 31 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2023. Só Deus sabe quais serão esses números quando os primeiros 6 meses de 2024,
que, segundo fontes internas, foram ainda mais catastróficos, forem levados em consideração. 777 Purchase não tem mais nenhum delegado no Conselho do Standard Liège desde 16 de setembro. A ACAP é representada por seu Head of Commercial, David Shaw, no Conselho do clube belga. Por piores que essas contas possam ser, com a conversão projetada de empréstimos no valor de até 25 milhões de euros em capital e a resolução de uma disputa legal com o antigo proprietário Bruno Venanze, o Conselho esperava que as contas facilitassem o caminho para um comprador declarar interesse em adquirir o Standard. Este não foi o caso até agora. O interesse de potenciais investidores tem sido fraco, com ninguém disposto a se comprometer com uma oferta formal ainda. A mídia local relatou que a ACAP esperava obter entre 15 e 18 milhões de euros pelo clube, uma avaliação considerada otimista por fontes familiarizadas com a venda pretendida. Dado que as novas contas revelam, é fácil entender o porquê. Os possíveis compradores também estão preocupados com o processo da Lindenham e suas repercussões em vários aspectos. A Lindenham tentaria bloquear a venda de um ativo de futebol anteriormente controlado pela 777 Purchase. É uma pergunta. Até que ponto a própria ACAP está exposta ao processo? E o que aconteceu com Josh Vander e Steven Pasco também pode acontecer com Kenneth King? Senhor! Essas perguntas e a falta de respostas confiáveis para elas fornecem a estrutura na qual o futuro do antigo império de futebol da 777 será decidido. O que vale para o Standard também vale para o Genoa, por exemplo, conforme relatado pela agência de notícias italiana ANSA. O CEO do Genoa, Andrés Blasques, confirmou em uma reunião realizada na semana passada com representantes dos tifosi do clube o que já era de conhecimento comum há meses. O decano do futebol italiano havia sido colocado à venda. De conhecimento comum há meses. Quem acompanha o canal aqui já sabia disso há muito tempo. O decano do futebol italiano havia sido colocado à venda e sua mensagem não estava isenta de ambiguidades. Segundo ele, a 777 Purchase continuava sendo a proprietária legal do Genoa e o diretor esportivo Johannes Sports ainda estava no comando da operação. No entanto, no mesmo fôlego, Blasques também disse que a divisão de futebol do grupo estava sendo liquidada e que ele não sabia o que aconteceria como resultado. Segundo Blasques, 3 ou 4 potenciais compradores não identificados expressaram interesse em adquirir o clube, pois agora ele estava em uma posição financeira melhor do que quando a 777... Oh, meu Deus! Isso é discutível, para dizer o mínimo, e não significa que essa posição seja tão saudável assim. O Genoa tem a maior relação dívida-receita da Série A, e o time de Alberto Gilardino teve um início de temporada tórrido. Agora está na zona de rebaixamento após perder por 5-1 para o Atalanta em 5 de outubro. Blasques também disse aos grupos de fãs que caso a ACAP e a 777 não conseguissem encontrar um comprador, ele e outros diretores viriam em seu socorro e apoiariam o Grifone com seu próprio dinheiro. Ô Senhor! Uma garantia que foi recebida com ceticismo nos círculos do futebol italiano. Há talvez uma exceção, o Red Star FC, recém-promovido à segunda divisão francesa, que sempre pareceu o mais financiável dos clubes da 777. Pode estar mais perto de encontrar um novo dono. O período de exclusividade que havia sido acordado com a família Todd, sediada no Texas, expirou em agosto, sem que um acordo fosse encontrado. A Moelis, que foi nomeada para supervisionar a venda do portfólio de clubes da 777 Purchase, rejeitou a oferta inicial dos americanos, que se recusaram a aumentá-la. Mas Steve Pagliuca, o dono americano do Atalanta e co-proprietário da franquia da NBA, Boston Celtics, está agora em negociação para comprar o clube. Fontes próximas ao clube disseram a Josimar que, embora nenhum acordo concreto tenha sido colocado na mesa, o processo de due diligence estava bem encaminhado. Este é o único raio de luz provisório em um céu repleto de nuvens escuras.